Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, gente, porque o Tricolor já está em São Paulo. Chegou agora há pouco lá em São José do Rio Preto. A partida acontece amanhã em Mirassol. Mas ali é 15 minutinhos entre uma cidade e outra. E o Tricolor chega com desfalques para o jogo de amanhã, gurizada. Nós vamos falar sobre isso porque também tem novidades. Temos notícias ruins, mas tem notícia boa. E essa história do Felipão no Tricolor, hein? Olha, o Filipão, eu tenho pra dizer pra vocês que não está convicto de que é uma boa. Eu também teria medo, tá? Também teria medo porque o Filipão tem o que defender. Eu vou explicar essa história pra vocês já já aqui no nosso canal. E a lesão do Rodrigo Eli que vai acabar vai acabar impactando num negócio que o Grêmio já tinha aí pra metade do ano. Te inscreve, deixa teu like, ativa o sininho, vem comigo que eu tô contigo. Vamos ver a lista de relacionados do Tricolor, vamos lá? Olha só, o Grêmio divulgou uma lista ali com os goleiros Gabriel Grando, Jorge e Thiago Volpe. Os zagueiros Gustavo Martins, Gemerson, Kahneman está de volta, meus amigos. Kahneman, Vieri e Wagner Leonardo. Então, o Kahneman, depois de praticamente 6 meses afastado por conta de uma lesão no quadril, passou por cirurgia lá no finalzinho de novembro, já quase em dezembro, está de volta. Lembra que eu disse para vocês isso lá no final de março? Olha, o Grêmio trabalha com um prazo ali até metade de abril no máximo para o Kahneman voltar a jogar. Tá aí, ó. Kahneman então relacionado. Por óbvio, não deverá voltar como titular, tá? Por conta do tempo que ele tá parado. E o Kahneman sempre teve essa coisa de demorar um pouquinho mais a pegar a condição física. Mesmo quando era somente pré-temporada e tudo mais, os outros jogadores sempre voltavam mais rápido, vamos dizer assim, com o condicionamento físico do que o Kahneman. Então o Kahneman, ele vai demorar um pouquinho ainda, eu tenho certeza, mas com toda a certeza do mundo, é um gigante, é um acréscimo muito grande que nós temos a partir de agora, principalmente no vestiário. O Kahneman é um líder. O Kahneman hoje é o cara, talvez seja o cara com maior raça, mas que conheça a história do Grêmio, que tá aqui há bastante tempo. Então eu gosto muito da volta do Kahneman. Isso para mim vai ser muito importante. Ali os laterais, Igor Serrote, João Pedro, Lucas Esteves, Marlon. Sim, o Marlon chegou e já está relacionado. Imagina, né? Lua Cândido chegou lá no início e foi uma, duas partidas e olha lá, o Marlon chegou anteontem e já tá aí, ó. Marlon então relacionado. Meio campistas, gurizada, Camilo, Cristaldo, Cuejar, Dodi, Edenilson, Monsalve e Vidia Sante. Mais uma vez o Cuejar aparece ali na lista. E os atacantes, Alisson Edward, o garoto da base, Amuso, André Henrique Arezo, Bright White e Pavon. Vocês devem estar sentindo falta dele, claro. Kiki Oliveira. Kiki Oliveira não voltou a treinar nesta terça-feira, como era o esperado, vai ficar pelo menos até o final da semana ainda com os pontos, e o jogador muito provavelmente vai ser desfalque no Clássico Grenal também. Kiki Oliveira fica de fora dessa partida, ele tirou o dente no final de semana por conta de uma infecção e tudo mais, vai demorar um pouquinho, não voltou a treinar nesta terça como era esperado, por conta ainda dos pontos, então Kiki Oliveira muito provavelmente fique de fora, inclusive do Clássico Grenal. Então já tem um problema aí o Quinteiros para montar essa equipe. Kahneman e Marlon, as grandes novidades, como eu disse para vocês. Aravena, vocês vão me perguntar, Diogo, e o Aravena? Número de estrangeiros, né, gente? Aravena ficou de fora por conta do número de estrangeiros. Me perguntem então um time, Diogo, vamos lá. O time, gente, vai ter mudanças, com toda certeza, né? Volpe, nosso goleiro, João Pedro ou Igor Serrote. Acredito no João Pedro, mas tem a questão ainda de preservação. Então, daqui a pouco, não duvidem do Igor aparecer ali, porque o Quinteiros vai jogar a vida no Clássico Grenal. O Quinteiros vai jogar valendo o cargo dele, né? Então, não se surpreenda daqui a pouco de preservações. O João Pedro ou o Igor, como eu disse, Gemerson é o figurão pelo lado direito, não adianta, infelizmente. Tendo Wagner Leonardo e Lucas Esteves, Vidia Sante e Edenilson, tendo o Pavon pela direita, ou até o Alisson Edward, tá? O Alisson, eu apostaria no Guri. O Alisson Edward entrou no final de semana, já fez um salcedo, conseguiu dar um bom chute de cara já, enquanto o Pavon tava só naquela lenga-lenga. Embora o Pavon tenha jogado um pouco melhor do que ele mesmo, não tem condições, né? Deixa o Pavon no banco, deixa ele lá quietinho, coloca o Guri pra jogar, é um jogo contra o Mirassol, é um jogo importante porque vale 3 pontos, a nossa situação não é das melhores, mas vencendo e vencendo bem, daqui a pouco dá uma animada no time pra chegar no Clássico Grenal com um pouco menos de pressão, então
daqui a pouco coloca o guri pra jogar. Coloca o guri, porque aí o guri pode fazer alguma diferença. Mas enfim, Cristaldo pelo meio, pelo outro lado o Amuso e no comando do ataque o Bright White. Esse é um provável time do Grêmio, claro, com todos esses asteriscos que eu pontuei pra vocês aqui. Gente, falei sobre Rodrigo Eli estar lesionado, né? Rodrigo Eli não aparece na lista, vai passar alguns meses fora. O Rodrigo Eli, infelizmente, pelo profissional. O Grêmio comunicou hoje pela manhã que ele vai ter que passar por uma cirurgia, porque o Rodrigo Eli, ele rompeu o ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo. Então a situação já não era boa, não era esperado uma boa coisa. Ontem eu até trouxe para vocês aqui bastidor, né, de que o Grêmio nos bastidores já confirmava uma ruptura do ligamento. Não havia ainda a confirmação, a nota veio hoje pela manhã e essa cirurgia do Rodrigo Eli, esse tempo que ele vai passar afastado, vai acabar impactando no negócio, porque o Almeria da Espanha estava a todo vapor para levar o Rodrigo Eli daqui. Eles tinham um projeto para o Rodrigo Eli, ou tem um projeto ali na frente, enfim, mas eles tinham um projeto para o Rodrigo Eli, não só para a carreira como jogador, mas para quando ele terminasse. Ele viraria lá um dirigente e tudo mais. Mas agora, com essa lesão mais complicada do Rodrigo Eli, muito provavelmente o Almeria vai esperar o jogador se recuperar, voltar a atuar e aí sim concretizar essa negociação que estava muito próximo de um desfecho. Muito próximo de fechar. O Grêmio chegou a renovar com o Rodrigo Eli no início do ano para poder ter mais um argumento na hora de conversar com o Almeria. Infelizmente, essa lesão do Rodrigo Eli também atrapalha os planos do Grêmio agora para a saída do jogador, que seria bom para abrir espaço na folha e o Grêmio arrecadar uma graninha, principalmente pensando em contratações. Teria que ser uma boa grana, né? Porque o Grêmio tem aquela história com o fisco e tudo mais, mas o Grêmio tentaria, no caso, essa negociação aí para a saída do Rodrigo Eli. Um negócio que muito provavelmente vai ficar mais para frente para quando ele voltar, tá? Gente, quero avançar e encerrar com vocês aqui para falar sobre Felipão. Bom, desde a semana passada o nome do Felipão voltou a pipocar no Grêmio, porque o Felipão sempre é colocado como o cara que organiza e ajuda no vestiário, principalmente aqui no nosso tricolor, que ele tem essa identificação com o Grêmio muito forte. Só que o Felipão, ele tá receoso com essa história toda. O Felipão, ele não tá convicto de que é uma boa ele vir para cá agora. Primeiro, o Grêmio procurou o Felipão lá no final do ano passado para ele vir pro Grêmio. Só que o Felipão queria esperar um tempo. O Felipão queria passar férias com a família em Portugal. Já estava planejado essas férias do Felipão. Então ele não poderia chegar naquele momento. E o Grêmio também não poderia esperar, porque precisava fazer aquela reformulação após a saída do Renato. Então naquele momento isso não casou. Mas agora o Grêmio buscou o Felipão mais uma vez, porque entende que precisa de um cara para fazer esse elo entre os jogadores, a direção, a torcida, um cara de identificação, mostrar daqui a pouco pro treinador, ó, a coisa não é assim. Então o Grêmio vê no Felipão essa pessoa. Só que o Felipão está receoso. O Felipão, ele quer entender o papel que ele desempenharia no Grêmio. O que a direção espera dele. E principalmente, sentir o ambiente do Grêmio. O medo do Felipão hoje é se tornar um escudo. Um cara que, vendo a direção fazendo as M's, fazendo as besteiras, a torcida criticar e daqui a pouco a direção se esconder atrás do ídolo Felipão, como já aconteceu com o Renato no ano passado. Então o Felipão teme esta situação também. E principalmente, o Felipão teme as eleições. No final do ano, o Grêmio vai passar por eleições, terá a disputa de um novo presidente ou a permanência do Alberto Guerra, e o Felipão não quer estar envolvido no processo eleitoral. O Felipão tem essa identificação com o Grêmio, tem essa identificação com o torcedor gremista, mas ele quer ficar longe de qualquer processo político do clube. Então, o Felipão está colocando todas estas nuances nesta possibilidade de ser o coordenador técnico do Grêmio neste momento. E por isso falta a convicção. O que dizem hoje é: tá longe. O Felipão não está próximo de ser o coordenador técnico, muito por falta de convicção do seu papel e principalmente medo do futuro. Quero saber de ti, o Felipão tem razão? Eu acho que ele tem razão, tá? Eu acho que ele tem razão. Porque a situação política do Grêmio, ela é horrível. Ela é horrível. E a situação do clube também, nesta situação com Guerra, eu também teria medo. Mas tem uma coisa também. O Felipão não foge quando a coisa aperta. Se ele vê que a coisa não tem
não tem saída. Eu tenho certeza que ele vai botar a cara a tapa, assim como ele já fez lá em 2021. Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago por aqui. Grande abraço, até a próxima. Tchau.